Mas você acha que está caminhando, assim, com o conhecimento histórico que você tem, você acha que o que a gente vive lá hoje caminha para potencializar ou não? Caminha para um sentido de que realmente diminua? Tá. Hoje eu vejo muito mais ainda que está no campo da retórica. Então, as ameaças verbais, políticas, e o velho e bom discurso Ocidente e Oriente, Ocidente e Ásia. Ainda está esse velho discurso de nuclear, né, corrida armamentista, porque nunca, depois da Guerra Fria, se correu tanto para comprar armas como a Europa está fazendo hoje. Então há uma corrida armamentista naquela região, mas ainda está muito no campo da retórica, porque ambos os lados têm noção hoje que a economia ela é globalizada, tem noção de que um conflito de uma proporção maior, que seja europeia, né, que não venha para a América, mas que seja europeia, isso vai ser um tiro no pé dos povos que vivem ali e dos países, porque essas economias elas vão colapsar. E hoje essas economias, vocês sabem, a gente vive num mundo globalizado, que se tiver um problema na bolsa lá na Rússia, vai afetar o Brasil. Não tem como. Total. Não tem como. Vocês viram a Ucrânia. A Ucrânia ela é grande produtora de commodity, né? Sim. O quanto isso afetou o mundo, né? Agora que tiveram lá uma liberação de alguns portos, né? E aí outros países tiveram que se reinventar, até o Brasil em produção. Então é muito importante a gente entender que aquele conflito, por enquanto, ainda tem uma cara de retórica hoje. Só que tem muita gente morrendo. Era um conflito que no início apostaram que ia ser estourando um mês. Foi. Sim. Porque todo mundo achava que o poder russo era muito maior. E eles já estão usando armas da década de 80 e 90. Mas o meu medo é bem essa parte de que a Rússia veio mostrar força também para o mundo, porque ele sempre foi um país que se mostrou forte, mais fechado, mas que sempre demonstrou muita força e muita independência. E que não conseguiu fazer isso. E às vezes leva para um lado extremo para mostrar que mesmo não sendo a força que a gente imaginava que é, não falta força. Não. Você entende? Assim, é geopolítica. Né? Ele explodir maior para que... Sim. É geopolítica. E a gente não pode esquecer que o Putin é ex-KGB. Isso. Né? Toda a formação dele foi na Guerra Fria. Ele era um alto oficial da KGB. Tem toda a formação daquela época. Ele tem uma mente de soldado, tem, né? Ele é. Ele é criado para isso. Ele foi feito, ele foi formatado para isso. A bitola dele ali, a forma dele é essa. Teoria da conspiração todinha na cabeça, né? Né? Então a gente está nesse momento e outras crises, né? Sem contar, assim, não transformar nosso bate-papo aqui em coisas tristes, mas a gente está só analisando o nosso tempo, né? Mas a gente não pode esquecer do quanto o nosso povo africano sofre, né? O quanto as minorias na Europa sofrem, porque a Europa tem vários povos que estão em condição sofrida, né? Principalmente no leste europeu, né? Depois com a dissolução da antiga União Soviética e daquela região, Iugoslávia, etc. Então, eu acho assim, a gente tem que pensar esse mundo. Eu acho que o legal desse podcast, uma das questões legais desse podcast, de todos que propõem levar conhecimento e entretenimento também, é fazer as pessoas pensarem, né? E as pessoas pensarem um pouco assim... Bom, tá bom, a gente sobreviveu ao Covid, porque foi uma guerra. A gente sobreviveu. E agora? Né? E agora? Que a gente... Quem eu quero ser? Essa é a parada. Eu vou te falar cara, assim, por pensar era para ter mudado nisso... para melhor e parece que mudou, assim... Durante o Covid, todo mundo queria estar próximo. E aí meio que o Covid acaba e as pessoas continuaram distantes. É como se elas tivessem adaptado para não ter mais essa... Sei lá, alguns valores...